Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que você tá, Bringel? E aí, Milano, pessoal, belezinha? Essa é a edição de número 99 do nosso podcast. Estamos a uma edição de atingir uma centena de Olha, episódios. Mais de 2 anos aí, a gente fez 2 anos e esquecemos de falar, né? Porque acontece. A gente foi no meio da Copa, inclusive. eu acho que Está, foi. É, novembro, né? Começo de é, novembro. foi. Estava fazendo os preparativos para a Copa. Enfim, passou ali os 2 anos, mas não vai passar aí o episódio 99. A gente volta para falar de Copa do Mundo, né? Como o calendário dessa Copa tá mais espremido, né? Sim, é. Tipo, os 4 jogos por dia tiraram um pouquinho, né? Tiraram umas datas, né? Da competição. É isso, até um negócio que eu tava pensando esses dias aqui, não sei se dá pra depois a gente falar disso ou até agora, sobre a questão da organização da Copa do Mundo, questão da competitividade também, porque é algo que a gente consegue olhar para essa edição da Copa como tem um baixo nível evidente, várias equipes, e várias equipes que deveriam estar um patamar um pouco acima ou mostrar um pouco mais de nível estão se resguardando, parece que se preparando mais, se segurando um pouco mais para o mata-mata, ou se precavendo demais, começando a ficar meio chato. Mesmo com um time com muita qualidade, começa a ficar um jogo chato. E até um negócio que eu vejo em outros esportes tendo esse debate também, que é a dúvida sobre a competitividade. Vale a pena a gente mudar formatos de torneios para dar mais espaço para ter os underdogs ali, os azarões, ou a gente tem que fortalecer mais o ambiente para os grandes jogadores e as grandes equipes estarem ali sempre, para consequentemente ter o melhor espetáculo ou os principais jogadores estarem ali, o que, querendo ou não, é o que atrai o público, é o que atrai o patrocinador, é o que vende mais, são os grandes jogadores. Por mais que as histórias dos azarões são bonitas, mas pro que paga o jogo, não é legal. Não tem o retorno É, que o investidor que paga ali quer, ou o patrocinador, ou o pessoal que banca o negócio, né? Que banca o esporte. Então é um debate que eu vejo muito até no CS isso. O pessoal se preocupa muito de ter um cenário, torneios um pouco mais abertos, onde qualquer um literalmente pode chegar ali, trabalhar duro e vencer um torneio, mas ao mesmo tempo essa brecha é deixada pela organização dos torneios, de quem gerencia tudo isso, porque dá espaço para qualquer um ganhar, entre aspas, numa sorte ou numa eventualidade, de se fechar muito e ganhar num lance mínimo. Então você acaba premiando alguém que faz entre aspas, antijogo, alguém que não é tão. É, que não. alguém que acha assim uma estratégia para meio que burlar para derrotar o principal, né? Tipo, às vezes Ela se um cara beneficia pica da que você regra. é Então que às vezes você quer ver tipo um cara mais pica tal e aí de repente ele não tá porque perdeu para alguém mais desconhecido por um detalhe por ali. assim por um detalhe ou alguma coisa assim que não é feito usualmente e a galera vai achar meio ruim, né? Isso então acho que tem que haver esse balanço, assim, é um negócio que eu acho que dá pra ter uma discussão longa sobre isso. E até a próxima Copa, eu acho que vai ter essa discussão mais a fundo, porque vai, querendo ou não, abrir mais espaço para equipes sem tanta tradição, sem tanta qualidade. Mas isso é uma questão de igualdade também, de abrir espaço para todos, mas também tem que pensar um pouco mais na qualidade dos jogos, porque o que a gente está Sim. vendo nessa Copa são É, jogos de um baixo nível, vários deles, não todos, né, mas vários de se baixo nível. essa Copa já teve jogo ruim, a Copa de É, 18 teve muito jogo ruim também. é, Essa é uma discussão muito válida. A FIFA tava. Eu vi, saiu hoje, que a FIFA tava na discussão de não mudar o formato de grupos, né? é. Tava pensando em adotar o formato de 12 grupos de 4. E assim,
assim, acho que eles perceberam agora o tamanho da merda que eles vão fazer aumentando para 48 seleções, né? Eles não podem voltar atrás porque tá basicamente certo isso que eles vão ter que fazer. Sim. O formato não está decidido ainda. Mas eu tô de acordo com você, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita. E é curioso porque hoje foi aprovado a expansão do playoff do college football, né? O college football tem a primeira divisão, né? A divisão de elite, tinha um playoff de 4 times, né? Eram 2 semifinais e a final, e agora vai ser expandido para 12 times. Sim. Então, era uma discussão que vinha rolando há algum tempo e tal, e a galera tava na dúvida se fazia ou não fazia, porque, querendo ou não, vão chegar uns times mais fracos, o nível vai cair, mas de outra forma estão sempre os mesmos times ali, e o college football tem suas peculiaridades, né, como as escolas tipo, podem simplesmente recrutar os melhores jogadores frequentemente, né, a gente tem, por exemplo, a Universidade de Alabama, que tá sempre tradicionalíssima, sempre lotado dos principais jogadores que saem do ensino médio. Mas é uma discussão que precisa ser feita, tipo, a qualidade versus quantidade e como isso se transforma em produto, porque hoje é tudo produto. E acho que esse é o principal ponto, né? Tipo, a gente tá disposto a ser um pouquinho menos produto, perder um pouquinho na qualidade para ter, sei lá, um pouquinho mais de diversidade e talvez daqui a uns anos a gente ter mais gente alcançando um melhor nível, né? É porque esse debate, eu acho que tá presente em vários campeonatos que a gente vê ao redor do mundo, né? Em vários esportes também, até o próprio estadual, que a gente vive reclamando que tem o nível ali dos grandes, tem uns, por exemplo, em São Paulo, tem os 4 grandes e tem mais umas 3, 4 equipes ali assim, que são competitivas, o resto tá num nível muito abaixo. Muito abaixo. Então, é aquele dilema também. A gente consegue criar um negócio só para essa galera pequena, para eles não morrerem, ou a gente tem que deixar os grandes mesmo, porque eles que geram a renda, né, que fazem o dinheiro chegar para o torneio, mas para eles não é competitivo, então eles acabam sendo punidos às vezes em um jogo ou em um lance e acabam perdendo o campeonato, por conta desses detalhes, né, nem pela questão técnica às vezes. Então é complicado. Eu acho que os esportes americanos são o maior exemplo disso, porque eles só têm um título, né, por ano. Você não tem uma taça, Sim. uma copa, um negócio para você ir ganhando Não outras é coisas. liga e copa, né? Você só tem uma coisa. Se você não ganhou, você já é um fracasso. Então acaba sendo muito mais punido nesse sentido. Então o playoff já é quase uma vitória. Para algumas equipes são péssimas, mas para as equipes tradicionais o playoff não é nada. É um negócio comum assim. É o mínimo que se espera, É né? o Tipo, mínimo. Então, se você também não ganha o título, já tem um questionamento. Então, é complicado. Eu acho que o pior desses, assim, acaba sendo MLB, nesse sentido. Porque é tanto jogo que você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom em tudo. Mas aí você pode também chegar num playoff lá que antes era, sei lá, wild card, que era um jogo só. Você acaba jogando 168 jogos pra chegar num, perder e se fuder. Era ridículo, era um negócio. é doloroso, né? Tipo, Extremo, mano, eu desistia. Eu ia, mano, foda-se jogar esse esporte aqui. Não tem como, mano. É extremamente. Pune demais você, todo o esforço que você tem ao longo do ano. Não tem como você ser 100% regular. Em algum momento você vai oscilar, em qualquer esporte é assim. Mas é é a bem forma com que complicado. você controla a sua oscilação, né? É, No você tem que, campeonato de longo prazo, assim. sim, você tem que ir se ajustando em momentos ali assim, igual em torneio de tiro curto ou tiro longo, você tem que ir se ajustando. E tem que dominar isso, mas querendo ou não, tem margem em qualquer esporte para um time menor em algum momento conseguir punir você e vencer. Só que eu acho que tem que controlar o pessoal que gerencia tudo isso tem que achar formas de minimizar essas punições para ser um negócio mais equilibrado. Para não ter tipo azarões ou as cagadas assim, tipo, sem querer o cara acabou ganhando. Foi num lance que, putz, desatenção ali o cara acabou ganhando. Um negócio muito simples, né? Acho que tem que minimizar isso ao máximo. Mas, enfim, tem vários esportes que pode questionar isso, mas na Copa em si fica essa dúvida, principalmente para a próxima Copa, como vai ser isso. Para essa o nível já está baixo, principalmente se a gente olha as oitavas agora que estão basicamente definidas, a gente está gravando na quinta, que é o dia primeiro. Exato.
Só falta as decisões do Os- grupo G e H. Então, quase tudo está definido. E tem, basicamente, em todos os confrontos tem um favorito claro. E não é um menosprezo, assim. Tem um favorito claro e é um negócio. Então, poderia ter jogos mais equilibrados nas oitavas? Poderia, mas aí foi incompetência de Alemanha, foi incompetência de Bélgica, foi incompetência de Dinamarca, Dinamarca. Então, tem um pouco da incompetência e tem um pouco também da falta do azar, de lesões. Aí tem um azar também, tipo, o torneio mais importante ser no meio da temporada europeia. Então é muita coisa que vai prejudicando, que a organização afeta esses caras diretamente e ele não está no controle deles. o fato do torneio ser no meio da temporada europeia não é exatamente azar, né? É dinheiro mesmo. Eu, Mas eu para fui. o jogador e para o clube ele assim, ele não tem o que fazer, né? Não tá na mão É, dele. não é ele que decide, né? Mas é Sim, dele que é cobrado, né? É muito exatamente. engraçado Quem isso. paga é ele. Então, eu fui olhar da Copa de 2018. A Copa começou no dia 14 de junho de 2018. Foi a primeira rodada, o dia que teve Rússia e Arábia Saudita. A fase de grupos terminou no dia 28 de junho. Foram 2 semanas de fase de grupo, Caramba, 14 bastante. dias. Aí depois você teve o dia 29 de folga e as oitavas de final começaram no dia 30. Aí você teve 2 jogos no dia 30, 2 jogos no dia 1, dois no dia 2, dois no dia 3. Agora não. A Copa começou faz 10 dias, basicamente. Né? Vai dar. Foi domingo passado, né? Mas domingo passado só Quando teve um jogo, então só a teve partir de um segunda, jogo, né? são 7, 10 dias. Vai dar, sei lá, 11, 12 dias. E as oitavas de final já começam logo depois. Então, acho que esse achatamento do calendário também contribui muito Sim, para que o nível do campeonato seja uma porcaria. O nível não é bom até agora. sim. A gente se diverte, a gente tem entretenimento, porque assim, né? O futebol ele tem esse. Né, o jogo não precisa ser bom para você conseguir assistir sendo fã. Mas assim, o nível é muito baixo, cara. Sim, Eu acho que é um dos mais baixos de Copa que eu me lembro de ter visto. também. 2018 foi, acho parecido. 14, eu não acho que foi assim, teve bons jogos. 14 foi bom, 6 também eu 2010 eu lembro que achei, foi bom. Eu lembro. 6 foi bom, mas a 10 eu achei ruim. É. 10 10 foi também uma achei Copa meio meio, ruim. meio ruinzinha. No geral, assim, não foi muito grandes jogos, assim. Eu lembro, sei lá, pouquíssimos. Porque querendo ou não, quem ganhou foi a Espanha, que ganhava todos os jogos de 1-0. Controlando muito, né? Tipo, meio É, sem emoção, assim. sim. E nem no mata-mata, né? A Espanha que quase ficou fora pro Paraguai naquela É. Copa, hein? Foi Paraguai, depois Alemanha. Não, foi Paraguai, Portugal nas oitavas, Paraguai nas quartas, depois Alemanha. Alemanha e depois Depois Holanda. Holanda. O que você acha que é mais difícil a gente ver em 2026, a Alemanha ou o Paraguai nas quartas de final de Copa do Mundo? Nossa. Porra, se a Alemanha ficar fora de novo, velho, desiste. Os caras vão ter que refundar a seleção, tá ligado? Os caras da falência e faz tudo de novo, igual o Rangers. Né? Tipo, assim, não, mano, nós vamos começar aí na, sei lá, quarta divisão da Nations Puta, e vamos League. tá lá com o Liechtenstein, com Não, o vamos, Bozo, essas coisas. vai ter que ser nessa pegada aí, porque senão não vai dar certo, não. Vamos focar na Copa mesmo. Aham. Falar um pouquinho de decepção, né? Falando da Alemanha, a Alemanha é claro, um dos temas. Mas a gente teve, né, algumas seleções que a gente esperava bastante e decepcionaram. Você ouviu primeiro aqui, a gente botou a Alemanha numa final, né? A Alemanha meio que caiu naquela final também por um chaveamento favorável, né? Sim. É, No que a gente imaginou que aconteceria. Passou acho que para semi ou para final, eliminando a Dinamarca, que é sim. outra gigantesca decepção. E a Bélgica também, a gente esperava um pouquinho mais, mas a gente citou que era um trabalho já meio fadado, né, a não dar tão certo por causa do fim do ciclo.
Acho que as três principais decepções da Copa são essas, né, Brinjal? Você lembra, consegue pensar em alguma nesse tamanho? Próxima? Eu acho que essas três são as principais nesse sentido, assim, que a gente tinha muita expectativa, porque não era só o que a gente acreditava, mas no papel tinham bons times e um histórico recente também vinham jogando relativamente bem. Acho que talvez a Alemanha era a piorzinha dessas em questão de um passado recente, em questão de forma como estava jogando, Sim. mas a Dinamarca foi pro Final Four da Nations League, topou o grupo dela da eliminatória, então, putz, Semifinalista da Euro? semifinalista da Euro, então Acho. foi semifinalista? Eu acho que foi Eu, quartas. eu vou confirmar aqui. Mas mesmo assim, é um time forte. A Bélgica, eu acho que foi muito. Pra mim, foi similar à forma como a Alemanha demonstrou ao longo dessa Copa, assim. As duas. Porque eu não acho que a Bélgica tá em tão fim de ciclo assim que não consegue ser decente num grupo com Marrocos, Croácia e Canadá. Eu acho que ela poderia jogar bem. O que pesou, logicamente, o Lukaku não estava bem fisicamente. O Hazard, que era para ser uma terceira, quarta estrela do time, não vem bem faz tempo. O De Bruyne, até um negócio que eu vi o Rafael Oliveira falando hoje, que é verdade mesmo, o De Bruyne não é mais aquele De Bruyne que jogou contra o Brasil em 2018. Ele é um De Bruyne que joga muito mais para frente agora. O De Bruyne que jogou contra o Brasil em 2018, ele era um segundo volante. Ele é um cara, um segundo meio-campo, ele é um cara que tá muito mais na parte da criação, de buscar a bola, do que um cara que tá lá na frente para finalizar, para receber Dá o um passe. último passe, né? Então, que é o que ele faz hoje. Eu não sei se é uma questão física ou uma questão de que o Guardiola enxerga ele melhor nessa posição, mas ele se tornou um jogador diferente. E a Bélgica hoje, que o fim de geração eu acho que é mais evidente na defesa, com o Vertonghen, o Alderweireld, que são caras mais veteranos. Esses sim já estão em super fim de ciclo. Mas o meio campo ali, o Tielemans, acho que ele nunca conseguiu ser aquilo que a gente esperava dele, apesar de ser um bom jogador. O Witzel não foi bem. Então, com esses dois que estavam ali no meio campo, a presença do De Bruyne para ajudar a criar seria muito importante. Ele estava mais preocupado lá na frente com as deficiências também do resto do time do que lá atrás no processo de criação. Então acho que pesa muito também isso. Aí a Alemanha e a Dinamarca, eu acho que a Dinamarca me decepcionou mais porque ela jogou muito mal. Ela estava muito nervosa em todos os jogos. É, a, Todos. a Dinamarca estava numa pressa de voltar para Copenhague impressionante, né? Porque era Nossa, uma letargia impressionante, cara. cara, todos os jogos que eu vi deles assim, recebia a bola, ia dar um passe, perdia. Tentava receber e dar um passe, o cara não olhava a bola. Era como se eles estivessem desatentos, assim, um nervosismo. Pessoal, meu Deus do céu. Foi, foi esquisito. Foi. E a Alemanha, putz, a Alemanha eu acho. Eu falei da Bélgica, eu acho que é parecido. Mas a questão técnica é muito mais evidente na Alemanha. É muita gente boa. Então eu acho que vai cair, querendo ou não, isso nas costas do Hansi Flick. E Por- deveria. Exato. Ele até falou numa entrevista depois do jogo que ele não sabe se ele vai continuar na seleção ou não. Tem que pensar isso ainda. Apesar de ter renovado faz pouco tempo, né? O contrato dele acho que tinha. Não sei se era até a Euro ou até a próxima Copa, um negócio assim. Mas o plano era ele continuar no ciclo. Mas se ele não conseguiu fazer esse time passar de grupo, acho que é evidente que tem algum problema interno ali muito grande, ou com os líderes do elenco, ou com ele, porque o time é bom, o time é muito bom. O melhor jogador da Alemanha para mim nessa Copa foi o Musiala ou o Kimmich. Os dois jogaram Acho que demais. O Musiala jogou muita bola. O Musiala, é que assim, o Musiala jogou muita bola, mas ele podia ser um pouquinho menos fominha. Sim, Mas até aí ele tem 19 anos e ele não devia ser o principal criador de jogadas da equipe. exato. Mas ele tentou muito. Ele é o cara que Ele chamava tentou muito, responsabilidade. sim. Até hoje no jogo contra Costa Rica, eu acho que ele meteu duas na trave. Sim, mas Ele foi bem pra caramba. ele acho que colocou duas, teve uma do Rudiger, teve assim, eu lembro, teve uns dois lances que ele saiu driblando uns É, caras da Costa Rica dentro da área, que acho que é, aí é que falta um pouquinho mais da experiência como jogador. é. Então, que ele podia ter definido, podia ter soltado a bola. Mas assim, o errado nesse caso é a Alemanha depender desse tipo de jogada dele. É.
Porque os outros caras que deveriam fazer isso, o Gnabry tava fora de posição. O Gnabry fez uma Copa do Mundo horrorosa. Ele até teve lapsos hoje de alguns momentos assim, mas ele também não foi bem no Fez geral, fez assim. o primeiro gol. O Miller fora de posição. O Miller nunca rendeu na vida dele jogando de 9. Ele começou, acho que os três jogos como 9. O Havertz também foi ok, assim, mas não é O demais. Havertz entrou bem hoje, É, né? Mas o problema, mas assim, ele não foi bem contra o Japão, que ele foi titular, mas né? então, a questão da Alemanha é assim, o principal para mim é que o Flick não soube convocar a seleção. Não é que não soube, né? Não sei se não soube é o termo certo, mas tem falhas na convocação porque não tem lateral direito. Sim. Né? Ele faz o primeiro jogo, acho que com o Klosterman na É o lateral Sully. direita. É o O Sully. Sully na lateral direita, é isso. No segundo jogo joga o Klosterman na lateral. No terceiro jogo começa o Kimmich na lateral. E aí no meio do segundo jogo ele tira o Goretzka do meio campo para voltar o Klosterman na lateral e passar o Kimmich pro meio. E aí, assim, é difícil, né? Achei, o Raum fez uma Copa do Mundo também que me incomodou um pouquinho. Mas as laterais da Alemanha foram fracas. A posição de ataque, acho que aí não tem muito o que fazer, porque a Alemanha não tem mesmo um 9. Tipo, você fala um 9 de nível do Morata, que seja. Sim. Tanto que você botou o Füllkrug lá, e, porra, o Füllkrug meteu 2 gols na Copa do Mundo. Que fase. Tá ligado? Todo respeito aí ao Füllkrug, que não ouve o nosso podcast, mas todo respeito a ele mesmo assim. Pô, o cara tava até outro dia fazendo gol na segunda divisão da Alemanha, cacete. Ele não tem nível pra isso, não. E assim, se a Alemanha tivesse um 9zinho melhor ali pra jogar ali, beleza. Eu acho que dava mais jogo. Mas como não tem. Faz, né? Então acho que tem isso daí. Tem os problemas na escalação. Ele não conseguiu achar o meio. Por exemplo, Gundogan, Kimmich, Goretzka. O Goretzka não estava bem no primeiro jogo. Aí o Gundogan fez uma partidaça. E aí depois contra a Espanha o meio com Gundogan, Kimmich e Goretzka não funcionou. E aí hoje achei o Gundogan muito mal. E assim, e o ataque, né? Você falou, eu cornetei o Gnabry, mas o Gnabry fora de posição, o Sané machucado, entrou contra a Espanha, mudou o jogo, mas hoje também mais ou menos. Acho que assim, tem um pouco dos jogadores que não conseguiram performar, jogadores que ficaram em campo durante muito tempo. Amo o Thomas Müller de paixão, mas não era para ter sido titular o tempo que ele foi, não era para ter tido o tempo de campo que ele teve nessa Copa, porque hoje eu teria tirado ele no intervalo já. Sim. Então, passa por jogador, passa por decisão da comissão. Eu acho que o Hansi Flick não cai. Você acha que não? Acho que não. É que Assim, não ia trazer quem, né? Então, acho que até tem alguns nomes legais. O Tuchel pode ser um nome interessante, o Christian Streiner, do técnico do Freiburg, é um nome interessante. Mas assim, a DFB, que é a federação de lá, não tem muito costume de demitir a galera, né? O Hans Flick acho que é o 11º técnico alemão na história, da história da seleção alemã. Tem 100 anos a porra da seleção. Então, tipo, é um técnico a cada 10 anos. E assim, eles não mandaram embora o Joachim Löw, que passou muito mais vergonha do que ele, né? A eliminação da Alemanha nessa fase de grupos eu acho que é menos pior do que a eliminação em 2018. Em 2018 foi muito feio. Só venceu. Aquele jogo que o Kroos marcou gol de falta foi contra a Suécia. Foi, né? Eu vi a estatística que a Alemanha foi eliminada, né? Jogou só fase de grupos das últimas 2 Copas. Não perdeu de nenhum europeu. Ganhou da Suécia, empatou com a Espanha, mas perdeu de 2 asiáticos, Japão e Coreia. Perdeu do México e empatou e ganhou perdeu do México em 18, né? E ganhou da Costa Rica esse ano. Nossa. É bizarro, cara. É um negócio muito bizarro. E assim, e também não acho que a Alemanha jogou mal a Copa. Porque o jogo contra o Japão, a Alemanha amassou os primeiros 60 minutos. Contra a Espanha, foi um jogo muito aberto. Para mim, acho que é o melhor jogo da Copa até agora, em termos assim, técnicos.
Mas, cara, é foda você depender, sei lá, né, da Espanha, de uma Espanha que não tinha muito por que se esforçar tanto contra o Japão pra dar um salve aí pro tiozinho da buzina aí. Cara, o cara tá chato, mano. Vai ter o que fazer, né? Porra, é quinta-feira à noite, mano. O que você quer com essa porra, velho? É a carreta da van fazendo teste. Esquenta furacão. Mas, que mais aqui de outras surpresas ou coisa negativa? Além do nível, né, que a gente citou, né, Ah, dá pra a colocar dinâmica, surpresas como o Japão, passando em primeiro. é uma surpresa positiva. Uma Surpresa surpresa muito positiva. boa o Japão, O Marrocos também, passando em primeiro. Marrocos. A gente falou, né? O Marrocos é um time muito. Cara, é um time para mim muito completo, porque tem jogadores muito técnicos, como o Ziyech, que pô, um tipo de jogador que atrai muita gente, né? Que é o cara que ele é muito bom de bola, mas ele é muito vagabundo. Demais, velho. Se ele fosse E, brasileiro, ele teria um sucesso absurdo. tipo, é muito bom de ver jogar, porque é o cara que sabe que ele é bom. É, Ele sabe armar, ele sabe, tipo, decidir um jogo, mas ele simplesmente não quer correr quando ele não quer e ele não vai. Mas o time de Marrocos é bom, né, cara? Tipo, e deu uma liga muito da hora. A vitória contra a Bélgica foi um negócio é. enorme, enorme. E o jogo contra o jogo contra o Canadá eu não vi, né? Então eu Eu também não não assisti, mas pelo que eu assisti dos lances ali, o Marrocos foi bem. Principalmente no segundo tempo. conseguiu segurar o ímpeto, né? Porque o Canadá estava buscando muito o primeiro ponto, né? É, Marcou os gols e tal, mas a busca do Canadá era o primeiro ponto. é um time jovem também do Canadá, né? Então vai naquele meio ímpeto do começo do jogo ali, tentar amassar naquela pressão inicial, mas não deu muito certo nessa Copa aí não. Aliás, uma coisa que me impressionou, que me chamou bastante atenção, outra surpresa positiva, e aí também por um motivo parecido com o do Canadá, foi o vigor, principalmente pelo vigor físico, foi os Estados Unidos. Não esperava os Estados Unidos tão bem. Eu fiz uma partidaça contra a Gales, assim, do tipo, passou uma boa parte do tempo em cima dos caras, mas eles cansaram no segundo tempo, por isso tomaram um empate. O jogo contra a Inglaterra foi horroroso, mas assim, Nossa. conseguiram conseguiram alguma coisinha. E no jogo contra o Irã, cara, eles não deram chance do Irã respirar, Sim. basicamente, né? Então, um time fisicamente muito bem, pressionando, muito intenso, assim como o Canadá. O Canadá fez uma partida assim contra a Bélgica, Que merecia ter ganho. merecia ter ganho, foi roubado ainda, né? Tipo, Sim. garfaram o Canadá. É. Mas aí contra a Croácia já não deu muito certo e contra o Marrocos também não. Mas acho que vai ficar um aprendizado muito bom para a seleção chegar em 2026, né? Acho que chega bem mais inteiro assim e chega em posição boa para 2026 jogar a Copa em casa. Sim, eu acho que essa é a mentalidade do pessoal do Canadá, né? Tentar preparar o terreno para a Copa em casa ser minimamente competitiva. Só que eu acho que uma das coisas que eles erraram nessa Copa foi o lado extracampo ali. Eles tentarem se empolgar demais. Tentar meio que ganhar as coisas no não, a gente é jovem e tal, não, vamos com a galera, vamos tentar mostrar que nós somos um país do futebol e tal. Teve até aquela entrevista pós-jogo do técnico do Canadá falando a gente vai fuder a Croácia. Foi mais Ah, 34. verdade. Pô, isso pegou mal demais, porque os caras, até eu acho que o Kramaric, que falou depois do jogo que aquilo lá incentivou eles a ir com tudo pra cima do Canadá. Mano, o cara, velho, o time é cheio de moleque, um time sem experiência alguma. Quem Botou é uma esses pressão, caras, né? botou uma pressão em cima dos caras, velho, porque a Croácia foi com tudo. É meio desnecessário, né? Tipo, principalmente Sim, com. Eu acho que assim, é outra coisa se você faz isso na Copa seguinte, né? é, Ou que a maioria dos seus jogadores já vai ter uma Copa nas costas, né? Você tá jogando em casa e é outra coisa, mas, pô, pra essa aí ficou feio. ficou. Realmente ficou feio, Eu mas acho que se perderam um pouco nessa, nas escalações também. Mas o time também é isso aí, é jovem e tal. A ideia deles era pegar um pouco mais de experiência e tentar ir um pouco melhor no próximo ciclo, né?
Não é como se o time fosse bom pra cacete também, Ah, né? não, não pode Tem, esperar que tipo, o time ia ser tem, campeão, não tem como. tem bons valores ali e tal. Tem o Afonso Davis, é muito bom jogador. O Jonathan David é muito bom jogador, mas assim, pô, não dá. É, Assim, é um time pior que os Estados Unidos. a defesa é bem fraca, né? A defesa é bem fraca. Outras surpresas positivas. Gana. Gana. Gana joga amanhã para definir a vaga, né? Você deve estar ouvindo isso aí já sabendo qual é o resultado do jogo de Gana, se passou ou não, mas assim, me surpreendeu muito positivamente pelos jogos contra Portugal e contra a Coreia, dois jogaços, inclusive. Uhum. E o encaixe, né, que o Atuado colocou no time, um time muito, muito físico, muito intenso, e um ataque assim com o Kudus e o Williams e o Ayu, e entra outro ali e consegue gols e jogadas de perigo. Eu acho que assim, existe o risco, né? Existe a possibilidade do Brasil pegar a Gana nas oitavas de final, e é um confrontozinho assim que É chato, é. é chato, cara. O Brasil chega como favorito, mas assim, é muito chato. É. Acho que dos africanos é um dos que tá surpreendendo positivamente, assim, junto com o Marrocos. O próprio Senegal também. Eu achei que o Senegal ia cair fora no último jogo Achei que contra o Senegal ia Equador. ficar mais fraco sem o Mané. Eu também. E eles estão mostrando uma resiliência muito boa. Time fazendo a correria legal, time inteligente, não se desespera. Foram muito bem no jogo contra o Equador. Vamos ver nas oitavas, né? Mas é um time que surpreendeu bem. Acho que dos africanos, assim, é que, pô, vai pegar a Inglaterra. Mas é um dos que eu acredito mais, assim, é o time do Senegal. Time Sim. ajeitadinho, time bom. Cara, assim, é o que a gente tinha falado, né? A gente, na simulação que a gente fez, tinha caído o Senegal e Inglaterra nas oitavas, e a gente falou assim, cara, sem o Mané é muito difícil. Com o Sim, Mané, dava pra botar assim, uma fezinha maior até na seleção do Senegal. Sem o Mané é muito difícil. é. Mas até aí também a gente não tinha visto essa resiliência do time de Senegal, né? Então tem isso. Curioso pelo jogo Marrocos-Espanha, né? Que Sim, achei esse tem jogão. uma população marroquina muito grande, principalmente no sul da Espanha, que faz basicamente fronteira, É, né, com só atravessar Marrocos, ali. atravessar ali o marzinho. É um confronto que tem muito, muito potencial. Saiu briga, né? Depois que o Marrocos ganhou da Bélgica em Bruxelas, né? Tem muito marroquino na Bélgica e na Holanda também. E saiu briga nas ruas e tal, o pessoal ali comemorando. Então, não sei se a gente não vai ter o mesmo tipo de cena nas oitavas de final também. Será? Porque esse time da Espanha não me parece um time que compra essas brigas assim. Parece um time muito jovem. Eu não sei, eu não sinto que eles fariam isso assim. Não parece um time muito com calor desse momento assim. Ah, não, digo os torcedores, né? Não os Ah, jogadores. tá, os torcedores. Ah, tá. Os torcedores. Mas no Catar, você acha que os caras fariam isso? Ah, no Qatar é difícil, né? Pô, mano, dá Ah, medo aliás, de tentar fazer qualquer coisa lá. né? Dá medo de você andar com uma bandeira de Pernambuco, né? É, aliás, um dos pontos positivos da Copa no Catar é a acessibilidade para os países africanos. E a gente teve, principalmente na fase de grupos, os países do norte da África, ali da região do Oriente Médio, com torcidas muito presentes, né? Sim, Tunísia, Marrocos, os caras fizeram muito barulho nos é. jogos da fase de grupo. Isso foi legal pra caramba de ver. Acho que é outro ponto que merece destaque. Que mais? Tô olhando aqui nos grupos. O futebol da Holanda te decepcionou? Bastante, porque é um time muito chato de ver. Tirando, sei lá, o Capco e sei lá. Ele é o único cara que tem me E acho que surpreendido só, um né? pouco mais, é. O resto tá muito mal. A defesa, o fato do Van Gaal tá mesclando muito me incomoda um pouco. Beleza, que ele tem uma variedade boa de zagueiros ali, assim, dá pra
mexer o quanto ele quiser, mas eu acho um pouco preocupante, não mostra tanta confiança assim em alguns caras. Não sei se é questão física também. Mas o meio-campo, tirando o De Jong, eu não confio muito Sim, mais não nos caras. Os o De alas Jong ali também. são fraquíssimos, eu acho. Mas E assim, é o outra ataque é bom. seleção que parece muito que tá com uma vontade de estar de férias, né? Tipo, de volta já em Amsterdã, porque, cara, é muito impressionante como assim, tipo, não tem um assim, não sei nem explicar, porque é difícil falar de vontade, mas assim, É. cara, é um time que muitas vezes parece muito apático, É, muito apático. e é esquisito quantas seleções estão jogando de uma forma apática, né? Por maior que elas sejam. Mas a Holanda, pô, num grupo fácil desse, tirando o Senegal, que era uma equipe. Senegal e Equador, acho que estavam Meio pau a equivalentes pau, ali, né? assim, é. O Qatar que era muito ruim, mas era pra Holanda mostrar um pouco mais. É, e o caminho dela não era tão difícil assim, em tese, mas agora, nas É que oitavas, assim, nas oitavas eles pegam os Estados Unidos, né? é, depois pegaria a Argentina. A Argentina também tá mais ou menos. Então, se ela é acessível, assim, se a Holanda fosse pra cima. Mas tá um futebol estranho dessa Holanda. Não sei se o Van Gaal tá muito afim também de De comandar esse ficar, né, negócio aqui. muito, É, né? tá esquisito. O Estranho. destaque, o destaque da Copa para mim é deles, né? Que é o Gakpo, que é um cara que tá. É o cara da Holanda, você citou ele muito bem, né? Um dos artilheiros aí com 3 gols na fase de grupos. É os melhores jogadores do torneio, né? Mas assim, é muito. Não que a gente esperasse muita coisa, né? Que a Holanda basicamente tinha já uma vaga quase garantida nas quartas de final. Mas, pô, principalmente pelo futebol que eles demonstraram contra o Equador, tipo assim, eles foram dominados pelo Equador. O Equador, no que você entende de merecimento, futebol não faz o menor sentido, mas o Equador merecia, entre aspas, ganhar aquele jogo, sabe? Sim. Então, o que eles mostraram naquele jogo foi, assim, principalmente meio bruxante até. E me coloca algumas dúvidas, né, sobre a tranquilidade do jogo contra os Estados Unidos, que vieram bem. É, e os Estados Unidos também, que começou meio mal o torneio, veio de uma eliminatória meio ruim, tinha as dúvidas quanto a eles, tanto até que a gente achou que Gales ia passar, né, nesse grupo. Sim. É, e no último jogo eu achei que o Irã ia vencer, mas acabou que os Estados Unidos conseguiu vencer e vencer bem, igual você tinha falado. O Pulisic fez uma partida muito boa. O Serginho Dest está sendo bem presente também na parte da criação, de explorar bem a ala ali, o corredor. Tá avançando bastante. Então é um time que tá mostrando bastante qualidade, assim. O Timothy Surpreendeu. Weah O Timothy Weah também, bom vai fazer jogador. uma Copa muito boa. Então surpreendeu positiva, né, essa seleção. É que vai pegar agora uma seleção da Holanda. Então é aquele negócio, tipo, que nem a gente tinha falado das partidas do mata-mata que já estão meio que definidas. Todas têm um favorito meio que claro, mas eu não confio em ninguém ali que vai passar tranquilo. Não confio, não bota a mão no fogo por ninguém. Todos dá pra você falar, putz, eu acho que o outro consegue fazer. Eu acho que o Azario Da, consegue derrotar. Consigo ver claramente os Estados Unidos ganhando da Holanda. Consigo ver. Porque a Holanda não vem demonstrando todo aquele futebol. Se os Estados Unidos se fecha ali, faz um contra-ataque ali, faz um golzinho, não fecha, acabou. Acabou. Já é. assim, apesar de, que você falou, né, a gente pode até ter os favoritos, mas assim, os jogos, principalmente em mata-mata, eles são muito incógnitas e principalmente em Copa do Mundo. É. Continuando, tô olhando aqui, você é a favor do critério do cartão amarelo para decidir vaga na fase Esse daí é o seguinte? segundo critério, não é? Porque o primeiro é saldo de Não, gol. é saldo de gol, gols feitos, confronto direto, e aí se empatar em tudo isso daí, aí é cartão. Ah, aí eu acho justo. Aí eu acho justo. Porque não tem mais o que você fazer.
você já testou tudo que poderia ver a combinação, só que 3 jogos é uma margem muito pequena para você fazer diferença de gols e vitórias. Então, se todo mundo ali ganha de 1-0, no fim a chance de ter algum time empatado é muito grande. Então vai ter que ir por esses critérios nada a ver. Não sei se teria outro que daria para ser meio que equivalente. É que é difícil, que aí é muita, depois de muita coisa, né? Você tem que empatar em muita coisa, né? Tipo, É, saldo, gol feito, confronto. do confronto já é mais importante, né? Assim, já é meio que determina se você merece ou não. Além disso, aí depois é zona, é qualquer coisa. Eu sou a favor de como as coisas no Catar eram perto, eu seria a favor de, tipo, mano, bota aí, chama, bota o time no busão aí e bora bater uns pênaltis aí, sai fora, vai defender em cartão porra nenhuma. Não teve uma história de que os caras queriam colocar isso pra Copa 2026? Pra decidir nos pênaltis no empate, né? Pra ver se os caras evitavam de fazer aquele joguinho de comadre na última rodada, Porra, mas mano. Estaria fazer um negócio desse, hein? assim, a ideia da Copa de 48 seleções é uma merda, com um grupo de três é uma merda. É impressionante como tudo que parece que tudo que envolve essa Copa e as ideias dessa Copa são uma merda. Tudo que envolve a FIFA é uma merda. Você viu o Infantino falando hoje que ele não vê problema em na Coreia do Norte sediar uma Copa? Eu falei, mano, esse cara tá maluco, velho. O cara tá drogado, velho. Pegaram aonde esse maluco pra dar entrevista, mano? Caralho, velho. A Coreia do Norte, que é, sei lá, do tamanho da região metropolitana de Campinas, né? Então vai Caralho, socar mano. 48 seleção ali, irmão. Mas esse é o menor dos problemas, né? Ah, assim, começa pela questão de logística. O cara tá fazendo Copa no Catar, fez na Rússia, fez no Brasil. Ele não tá muito preocupado com essas coisas, não. Porra, mano. Coreia O do Norte problema é tá. se ele resolver tirar a Copa de 2026 dos Estados Unidos, México e Canadá e meter no Irã, né? Imagina se ele faz isso. Imagina que o Infantino é maluco, mano. O cara é o sucessor ideal do Blatter, mano. É doente, mano. Não, tipo, é muito difícil, né, cara? Tipo, eu acho que são tempos muito difíceis para gostar de futebol, porque a gente vê, tipo, a Copa do Mundo tá virando esse negócio aí, né? Tipo, não se sabe como é que vai ser. Aí você vai ver, tipo, os torneios. Pô, a Libertadores está virando cada vez mais uma Copa do Brasil, a Champions League está virando cada vez mais um torneio com os mesmos times, que é É, basicamente uma Superliga. E os caras não desistiram da ideia da Superliga. sim. Então, pô, até meio complicado você se animar, né? Mas assim, a Copa do Mundo é um torneio que talvez eu penso que talvez pudesse redistribuir um pouquinho melhor as vagas, né? Sim. Mas Ah, mas agora para com mim, 48 é impossível redistribuir melhor. Vai não. ficar zoado. Vai zoar tudo. Mas eu me Já tem pergunto muito para se. América do Sul, por exemplo. Sim. Eu não sei se vai chegar num ponto. Vocês vão chegar a ter consciência de depois dessa Copa 2026 que, putz, mano, deu merda isso daqui, vamos voltar atrás. Eu não sei se eu enxergo eles fazendo isso. Vamos reduzir, né, de 48 para, sei lá, 36, alguma É, coisa porque assim. o tanto de dinheiro que deve estar sendo injetado na FIFA para eles abrirem as pernas desse jeito para colocar os 48, eu não acho que é algo tão fácil assim para eles voltarem atrás e falar, ah, não, esse dinheiro não é. Não preciso desse dinheiro aqui, vamos voltar para 32 aqui. E até pensando na questão de estrutura, cara, que país do mundo que você consegue organizar um campeonato com 48 jogos, tá Nunca ligado? Com mais você vai 48 conseguir. seleções. Nunca mais você vai conseguir ser um país sendo sede. Vai ter que ser dois, três toda hora. E você tem, tipo, o estádio tem que ter o padrão da FIFA. Não, tem que ter, a rede hoteleira tem que estar aqui, tipo, um estádio grande pra cacete. Tanto que isso acaba minando um pouquinho a ideia da, da, da bid do Uruguai e da Argentina para sede, né, de 2030 por causa disso. Mano, o Uruguai não precisa de 3 estádios com 40 mil lugares, tá Né? ligado? Tem a menor necessidade. Mas Outra, a eu acho FIFA que vai a exigir. acessibilidade para algumas outras cidades do interior da Argentina e do Uruguai são meio precárias. Aí eu não sei como seria a É meio logística foda. disso. Tinha a história também de 2030 ser o Portugal e Espanha, né? Tinha. A Inglaterra também tava de olho. É,
Mas aí eu tinha lido que essa da Portugal e Espanha, os caras queriam convocar a Ucrânia pra se fazer parte de um triplete. E, mano, tá lá do outro lado da porra da Europa, velho. Que merda é Não, essa? pô, o cara catou a logística e enfiou na Foda-se. bunda, né? Caralho, Tipo, mano, esses caras que não, inventam pô, vai isso. jogar um jogo em Lisboa, um em Kiev e outro em, sei lá, no Bilbao. Não Que existe, pariu. pô. Que merda é essa? Os caras que inventam isso são doentes, cara. Mas vamos voltar aqui, foco. Vou focar na Copa do Mundo. Vamos focar na Copa do Mundo. Nessa que está acontecendo agora. Nessa que está acontecendo. A gente tem, então, Bringel, das 8 oitavas de final, 6 definidas. Faltam as do grupo do Brasil, que deve ter em primeiro, o grupo do Brasil deve ter o Brasil em primeiro, e o grupo de Portugal, o grupo H, que deve ter o Portugal liderando o grupo. Pensando aí, qual que você acha que é a oitavas mais aberta, mais, assim, franca que a Cara, gente tem hoje? putz, é difícil. Caramba. Eu pensei em Japão e Croácia, mas a Croácia é muito melhor no papel. É, mas a Croácia não tem jogado muito melhor. Achei a Croácia Exatamente. meio preguiçosa, inclusive, também na fase de E o grupos. Japão é um time safado, porque ganhou da Alemanha e da Espanha, mas contra a Costa Rica fez um dos piores jogos da história do futebol. Foi nojento, foi um bagulho ridículo, velho. Não Outra, chutaram, pergun ninguém chutou no gol, velho. outra perguntinha aqui. Quem que fez uma Copa do Mundo pior? O Catar ou a Costa Rica? Não, Qatar, mano, os caras não conseguiam passar do meio campo, velho. Os Não, Qatar você é jogando louco. muito. O que a Costa Rica fez contra a Espanha em, sei lá, 80 minutos do jogo contra a Alemanha hoje é tenebroso, pô. É, foi escroto. Mas eu acho que o Qatar, ninguém salvou ali. Todo mundo É que foi o zoado. Catar é foda. O Catar foi foda. O Qatar Nossa. foi mal demais. E querendo ou não, a Costa Rica fez uns golzinhos, o Navas foi bem. Mas O, porra, velho. o Navas salvou um outro massacre alemão hoje, É, inclusive. ia ser 7 também. Ia classificar a Alemanha, inclusive, É, curiosamente. mas tirando esse Croácia e Japão. Ah, cara, França e Polônia, pô, se não for 5-0 eu desisto. Marrocos e Espanha, eu acho interessante. Bem interessante. Holanda e Estados Unidos também. Eu acho que Marrocos, Espanha, Estados Unidos e Holanda eu acho que são os que eu... Os mais parelhos, né? É, Acho que o confronto de Portugal também vai ser bem parelho. que vai ser Portugal e... E ou Sérvia ou Suíça, né? A provavelmente. Suíça é uma dor de cabeça meio grande, eu acho, para Portugal. A Sérvia já é uma. Já, se passar a Sérvia é uma pedra no sapato também, né? A Sérvia mandou Portugal para repescagem, inclusive, durante as É, eliminatórias. é verdade, tem esse confronto também de Portugal. E Portugal não convenceu. Venceu os dois jogos, mas não convenceu ninguém. É porque contra o Uruguai. É que o Uruguai não jogou nada, né, cara? Então, foi um jogo feio. Nossa, o Alonso inventou aquele esquema com 3 zagueiros lá e aquele meio-campo mais feio que bater na mãe. E, cara, o Uruguai não deu muita liga, não. A esperança que a gente tem é que o Uruguai, como precisa, né, da vitória contra a Gana, vá jogar bola contra a Gana. Mas a Gana vai naquele espírito de vingança, né? Eles vão A Gana seca pela tá vingança. totalmente com sangue nos olhos. Mas eu acho que Portugal vai cair naquele dilema de sempre deles, que o técnico não é muito convincente, faz uns erros de escalação meio malucos ali, que nos dois jogos foram assim. No primeiro jogo, o cara escalou o Danilo Pereira na zaga. Pô, o Danilo Pereira não é jogador profissional, cara. O O cara Danilo não joga Pereira no é Vasco. horroroso na posição dele, O velho. cara não joga no Imagina Vasco, improvisar. velho. Porra. Aí no segundo jogo colocou o William Carvalho. Pô, o William Carvalho é melhor que o Danilo Pereira? É melhor, mas também é ruim. Assim, nossa, o William Carvalho, o problema dele é que ele tem a mesma mobilidade do atacante Jô 77. Né? Tipo, É engraçado, porque nesse jogo meio tava o William Carvalho, o, o do Wolverhampton lá, o Rubem Neves, o Rubem Neves, e depois tava na frente o João Félix, o Bruno Fernandes. É o verdade, Bernardo.
O Bernardo e o Cristiano. E o Cristiano. Eles tinham tirado o Otávio também, né, desse jogo. Porque o Otávio jogou no Sim. primeiro jogo, não jogou muito bem. É, E aí eles perderam, né? Eles perderam o Nuno Mendes para o resto da Copa. é, Nuno Mendes? é. Perderam Esse... para o Eu não resto da sei quem é o Copa. reserva da esquerda. Ah, não. Eu acho que é É o o Guerreiro, Guerreiro. né? É o Guerreiro. É O o Guerreiro. Guerreiro. Que não vejo, né, uma perda tão grande assim. O Guerreiro é bom jogador. É, eu gosto dele. A Tá, defesa tá. de Portugal, assim, com a chegada do Pepe é melhor. Pepe é veterano, mas é bom. Por incrível que pareça, é melhor. E o ataque, tipo, nem o João Félix nem o Cristiano Ronaldo estão jogando bem. Nenhum dos dois. Não. Pra mim, é pro Rafael Leão começar jogando, cara, para ontem. O cara tem que começar jogando. É muito estranho que o Leão não jogue, né? Eu não sei se tem Porque uma assim, birra. eu não sei, ele foi o melhor jogador do campeonato italiano no passado. Sim, foi eleito melhor. Assim, não faz muito sentido pra mim ele não ser titular do time, entendeu? Ah, mas Guilherme, você vai tirar quem? Pô, dá pra você espetar um de cada lado ali, né? Sei lá, o Bruno Fernandes ou o Bernardo ali pela Ou você meia tira um dos direita ali. volantes, deixa o Rubem Neves, o Bernardo de segundo volante ali, um meia mais É, recuado, o Bruno Fernandes e depois taca três atacantes. Dá pra fazer porque algo assim. porque o João Félix trabalha bem como um segundo atacante, né? É. Jogando ele e o Cristiano Ronaldo. Então, Ele gosta mais de mobilidade, né, o João Félix. eu Só que acho que o Rafael seria, Leão veio numa fase boa, né? eu acho que seria interessante para Portugal. Mas vamos ver. Ah, para o Uruguai, Desiste. cara, Vai embora pra assim, casa. que é muito difícil. Pô, eu tô olhando aqui para a escalação do Uruguai do segundo jogo. Rocher, Jimenez, Godin, Coates, Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Oliveira, Nunes e Cavani. O Darwin Nunes deve ter esquecido como é que se joga o esporte futebol em algum lugar lá da Inglaterra. É. O Cavani e o Soares estão numa competição muito interessante para ver quem está pior fisicamente. Mas acho que o Soares, o cara tá numa lerdeza. Caralho, mano. Nossa, velho. Eu Que o falei, tempo de mano. reação tá muito foda, hein? Acho que o cara passou no Brasil, fez uma escala no Brasil, comeu 5 quilos de feijoada antes da Copa, porque o cara tá Nossa, devagar, velho. né? O cara tem uma mobilidade Ele zero. tá muito, muito O mal. pace dele no FIFA é negativo. O maluco não tem como, velho. Tipo, não tem como. E aí, tipo, o Alonso colocou o Pelistri, né? O Pelistri jogou de titular, acho que no primeiro jogo. É, Ele entrou no segundo jogo, é outro jogador que é um impressionante velocista. Acho que a seleção uruguaia de atletismo deve ficar muito entusiasmada vendo isso, mas assim, é outro cara que não tem intimidade com a bola. E não que a gente espera que o Uruguai jogue igual a seleção brasileira de 70, mas assim, porra, pelo menos você tem uns caras ali que sabe fazer, né? dominar a bola e tocar ela para frente. O próprio Valverde sabe fazer isso, né? Mas assim, eu sinto que ele fica meio sobrecarregado no meio com Bentancur e Vecino ali na parte da criação. É, é. Outra seleção, assim, que. Outra seleção que eu ia falar. Acho que vale a pena também dar uns destaques, né, individuais, assim, alguns jogadores Sim, que, apesar da sua seleção ser meio fraca, o cara merece um destaque. Deixa eu passar aqui um pouco alguns times. Deixa eu pensar, cara. Tirando o Gapco, que eu acho que foi um dos destaques, não só da Holanda, mas dessa primeira fase. O Valência, do o Equador Enner, né? também. Isso, o Ener, Muito bom. também foi bem demais. O Rashford me surpreendeu muito bem nessa fase de grupos pela Inglaterra, porque é um cara que precisava recuperar o futebol dele. E o Ten Hag ajudou muito nele nessa primeira parte da temporada. É um cara que, sei lá, 3 4 anos atrás, se esperava que ele seria um dos principais jogadores do mundo. Não, sei lá, fudido, mas, pô, um ótimo Mas esperava jogador. que ele tivesse num nível tipo de top de Premier League, titular Sim, incontestável do Manchester United. sim, mas ele caiu num limbo ali assim, que, porra, o cara tava, sei lá, ele tava depressivo. E hoje ele voltou a jogar futebol bem. Gosto Foi, muito do Rashford, inclusive.
O Szczesny também da Polônia. Porra, o cara salvou. Se não fosse ele, a Polônia Ah, tinha se não tomado 10 fosse ele, gols, a velho. Polônia tinha levado uma sacolada da Argentina que ia dar até dó. Nossa. E ele sempre foi muito bom goleiro, né? Sim. Sempre foi É, menosprezado, né? Ele saiu chutado pro é, Arsenal. Na própria Juventus foi um cara que nunca foi indiscutível. sempre é questionado, né? A primeira É, oportunidade que tem, mas nossa, eu acho ele muito bom goleiro. Se tornou, é, acho que o terceiro goleiro na história a pegar 2 pênaltis na mesma Copa. caralho. Quem mais? O zagueiro lá da Croácia, que tem 20 anos lá. O Gvardiol. O Vardiol também é muito bom jogador. Eu acho que ele vai sair agora nessa meia de temporada, O porque não tem Chelsea como. parece estar com as propostas alinhadas por ele. Ele é muito bom jogador, cara. É, com 20 anos, só sendo um dos melhores zagueiros dessa Copa. Sabe um zagueiro que tá jogando uma bolaça e a gente zoou ele pra cacete antes de começar a temporada da É, Copa? é, Harry Maguire. tá merda, mano. O pior é que esse filho da puta, ele na Inglaterra ele consegue jogar bem. Não sei se é o esquema, se é o ambiente, se é o técnico que dá um beijo nele antes do jogo, faz um carinho nele. Pô, o cara consegue jogar bem. Porque no Manchester United, pô, tem Não, um é uma highlight do tragédia. cara, o cara erra tudo, velho. Será que o Mas, problema é o United, mano? Que cara, cabe pro Rashford também. eu acho que é ele no esquema, porque o esquema do United é mais uma pressão alta. Então deixa muito exposto, o espaço ali entre o zagueiro e o goleiro é muito grande. E ele é um cara lento. Então ele É, acaba isso é. sendo muito prejudicado por conta do esquema do United. Aí você vai pegar uma Inglaterra que joga mais espaçado, que os zagueiros ficam mais para trás, não tem que avançar tanto, que tem mais possibilidade de dar passes longos, eu acho que ele consegue ficar mais tranquilo, não é tanto exposto, né? É. Porque, nossa, assim, Ele tá indo bem, é, ele tá ele, indo bem. ele tá jogando muito bem. E não é exatamente assim, uma surpresa como se ele fosse cacete horroroso. É, É que assim, ele sempre vai ser. A análise dele jogando pelo United sempre vai ser acompanhada do preço que foi pago nele. sim. Então se espera muito. Mas assim, é óbvio que é um zagueiro relativamente bom, bem relativamente. Mas assim, eu acho que ele tá assim performando acima do que a gente esperava dele. É. Assim, é o melhor zagueiro da Inglaterra na Copa, é um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo, inclusive. E, cara, de certa forma uma surpresa. Sim. Para Quem não mais? dizer que não falamos de Brasil, Casemiro? cara, eu acho que sim. E calou minha boca, hein? Pra mim Que ele eu é o melhor sou. do Brasil nessa Copa. Eu, Não só pelo assim, gol, mas ele tá jogando muito bem, assim. é fácil falar assim da zaga, que o Thiago Silva tá jogando bem, que o Marquinhos tá jogando bem, porque É. assim, eles não foram exatamente testados, né? Sim, Até muito por causa do trabalho do Casemiro, que tá fazendo bem cortes importantes. Uma função que ele tá fazendo até de certa forma bem, que eu não esperava que ele fizesse, que é de armar um pouquinho mais, é. né? De alimentar um pouquinho mais a fase ofensiva do time. A minha crítica ao Tite se apegar tanto a ele e não testar mais o Fabinho é isso. Pensar que assim, pô, o Brasil vai ter a posse de bola, mais posse de bola do que 90% das seleções da Copa. Sim. Precisa de um volante que consiga uns passes mais, E ainda mais mais no Brasil, progressivos. que ficou muito evidente nesse segundo jogo, a dificuldade absurda que o Brasil tem de criar jogadas, criar infiltração sem o Neymar. Sim, O time tem uma dificuldade absurda, não consegue. Tanto que quando o Bruno Guimarães e o Rodrigo entraram, o jogo melhorou muito. O Bruno Guimarães principalmente, porque ele é um cara que consegue achar mais passes ali assim. Ele não é meia de criação, mas ele é um volante que cria muito bem. ele é um volante que tem uma noção um pouquinho melhor de como achar espaços, né? De como Sim, transitar melhor ali e achar a localização do passe. Eu acho que o Bruno Guimarães devia ser titular da seleção, eu inclusive. também acho. E até só a gente olhar pro ataque assim, Richarlison é um cara que ele consegue vir buscar a bola, ele pode Não, ajudar, mas ele não sabe criar. O Vinícius Júnior também não é um cara assim. O do Vinícius Júnior, o negócio dele é tocar pra ele na velocidade, pra ele é o driblar um e contra um. correr. É isso, é. Pra ele criar nesse um contra um, ou limpar um outro cara e dar um passe, ou limpar e fazer o próprio gol. O negócio dele é isso. O Rafinha, ele é um cara acho que até consegue criar um pouco mais, mas ele também não é um grande assistente, assim, nesse sentido de ir pelo meio.
Ele é fisicamente muito bom para ganhar dos caras também na velocidade num contra um. Eu acho que ele é mais um carregador de bola. É, Então esses três, assim, aí, que estão sendo titular, né? Aí você tem o Casemiro, que ele nunca foi um primor como criação. Ele é um cara mais combativo e passes longos. Esse é mais o jogo dele. O Fabinho tem um pouco mais de criação. O Bruno Guimarães bem mais. O o Paquetá, eu acho que ele tá Fred sendo mal utilizado, o Paquetá, porque ele acaba sendo meio que, sei lá. sobrecarregado nessa função. O Fred, eu acho que ele nem deveria estar ali. O cara não é jogador, mano. O cara, eu tenho quase certeza que tem um nudes do Tite no celular e o Tite fala, não, mano. Cara, vale lembrar que o Fred esteve no grupo de 2018 na Rússia machucado. É, Ele tava machucado e ele foi convocado. Ele ficou no elenco, né? A maluquice que é isso aí. Eu acho o Fred um bom volante. Mas assim, para jogar com o Casemiro, você precisa de alguém com a característica totalmente diferente dele. é. Não Então, seja um cara tão combativo, tem que ser um cara mais é criador. um pouco mais criador. E E o aí Fred acho que não é entra o isso. Bruno Guimarães. O Fred não é isso. Acho que ele faz bem várias coisas, mas ele não é fudido numa coisa só. Não um cara fudido em marcação, ou em passe, ou em pressão, ou em lançamento, ou desarme. Eu acho que ele consegue ser bom em várias coisas, mas não um cara tão preciso assim para complementar o Casemiro. Mas por isso que eu acho o Bruno Guimarães, igual você falou, que ele deveria ser o cara para ficar junto com o Casemiro ali, né? E na ausência do Neymar, o Rodrigo. É, mas também é uma coisa que me incomoda porque você está colocando quatro atacantes. Mas isso também é uma consequência do Tite não ter mais meias de criação. Se tivesse um outro cara, se o Coutinho, entre aspas, estivesse numa boa fase, sem estar machucado, ele poderia ser o cara ali. Se ele estivesse bem e sem estar machucado, mas ele não está bem saudável faz uns 5 anos. Assim, que o Firmino também é atacante, mas ele também seria muito interessante nessa É, função do Neymar. é. Muito O Firmino interessante. seria uma boa. E aí talvez você pudesse trocar a referência, né? Porque Tirar não o. precisaria ser o Richarlison. Não precisaria ser o Richardson, por ser um cara que nem o Gabriel Jesus, por exemplo, É. que tem uma movimentação maior fora da área, e eles poderiam trocar quem infiltra, onde infiltra, acho que E até o Richarlison, pra mim, tirando os gols do primeiro jogo, eu não acho que ele foi super bem. Ele foi decisivo, não. mas eu não acho que ele criou muita coisa, teve muitas oportunidades. Eu acho que ele não se movimentou No, muito, não. no, no primeiro jogo, inclusive, achei que ele jogou mal até fazer o gol. Pra mim, ele teria que ser substituído. Aí ele faz o gol, aí. E aí você não tira, né? E É, aí, ainda mais depois do segundo, né? Tipo, aí é, depois você só tira pro cara receber o aplauso. é. Mas, tipo, o Brasil é muito. É o mesmo roteiro de 18. É uma seleção que sofre, é uma seleção que esbarra. E assim, vai encontrar dificuldade porque os times sabem do tamanho do Brasil, do tamanho da qualidade do Brasil. Uhum, Não dá para esperar que alguém vai enfrentar o Brasil de peito aberto. Não existe isso. sim. Mas acho que a impressão que fica é que o Brasil passa mais dificuldade do que deveria. É. É E igual você falou, igual 2018, né? O mesmo roteiro. Demonstra uma falsa dominância ali, assim, um falso controle. Eu tenho medo de quando chegar um time grande, um time chato, quanto o Brasil vai sofrer para ganhar. Não sei. o problema é que o chaveamento foi muito o problema, né? O chaveamento É. foi muito generoso com o Brasil. Sim, favoreceu muito, né? Porque assim, você vai pegar Gana ou Uruguai nas oitavas de final. E, cara, não sei. A essa altura eu tô achando que é pior para o Brasil enfrentar a Gana do que enfrentar o Uruguai. Porque o Eu também Uruguai, apesar acho. de ser um rival local, é um time que mostrou muito pouca coisa na Copa. É. Então, não sei. Mas aí passando, pega Croácia ou Japão. E, porra, honestamente, pela bolinha apresentada, talvez a Croácia consiga dar um calor, sabe? Tipo, É. truncar um jogo, fisicamente, Contra-ataque ali, assim. fisicamente se impor em relação a dependendo de quem jogar ali no meio. Tem que ver se o Neymar volta. Eu pessoalmente suspeito que ele não volte para essa Copa. Eu também acho que ele não volta. Se ele voltar, ele vai voltar bichado pra uma final. Só pra final, assim. Tipo, se der merda nos 15 minutos.
Ele vai entrar como titular na final, mas se der uma merda nos 15 primeiros minutos, ele já sai, mas pelo menos testou ali. Assim, ele tem que entrar se ele for entrar, ele vai ter que entrar consciente de que vão visar o tornozelo dele para dar porrada. É. Ele vai ter que entrar com a bota ortopédica, basicamente. E aquele negócio, né? O Neymar, no Brasil, qual a chance dele não querer segurar a bola? Essa é a principal crítica. Ele Se ele não muito. segurar a bola, mano, alguém vai bater nele, velho. Ele tem que tocar rápido, velho. Senão alguém vai socar a porrada nele. Não adianta, não adianta. E se ele não segurar a bola, muitos espaços não vão ser abertos. Exato. Então é uma faca de dois gumes, assim, muito, muito perigosa para o Brasil. Ele vai acabar tendo que se sacrificar por isso, tendo uma lesão talvez mais séria, Um perder o mais resto da sério. temporada. Vale a pena, tá ligado? É muito difícil. É muito difícil, porque, por exemplo, numa eventual semifinal contra a Argentina, com o Neymar, sem o Neymar, tipo, o Neymar se sacrifica se precisa se sacrificar no jogo contra a Croácia. E aí não tem condição para semifinal contra a Argentina. Pô, e aí? Né? É difícil, é muito difícil. Vamos ver. Pode ser que a gente esteja enganado também e ele volte. Não sei. Então, o negócio é aguardar cenas dos próximos capítulos. A gente volta. Tava vendo aqui a nossa programação. Programação da Copa do Mundo, né? O último jogo das oitavas de final é no dia 6 de dezembro. O primeiro jogo das quartas é no dia 9 de dezembro. Então, tem 2 dias ali. Nesse inteirinho, traremos mais um episódio. O episódio 100, vem aí o excepcional episódio 100, com um recap das oitavas e um preview das quartas. E aí vai ser, acho que mais completo. A gente vai ter mais certeza do que falar sobre quem passar ou não. É isso aí. Isso aí, acho que falamos de tudo, né? Só a título de curiosidade, o Brasil pode pegar na mesma Copa Sérvia e Croácia, né? Eu tava torcendo muito pra Croácia hoje, porque ainda existia a chance de rolar um Sérvia e Croácia nas quartas de final. Cara, seria incrível. Seria muito da hora, mas não vai dar pra rolar. Então o Brasil pode enfrentar Sérvia e Croácia na mesma Copa do Mundo. Isso aconteceu só em 98. A Alemanha estava no grupo da então Iugoslávia, né, naquela Copa. Empatou com a Iugoslávia e depois perdeu para a Croácia nas quartas de final. Inclusive, o posicionamento dos jogos é o mesmo. Olha que maluquice. A Alemanha jogou o segundo jogo contra a Iugoslávia e depois caiu nas quartas contra a Croácia. Fica aí, então, a possibilidade disso acontecer. E se acontecer, pode ser que o Brasil seja eliminado. Mas, cara, eu acho que tá assim, só para fechar mesmo, tá se desenhando para uma... Tá tudo meio que se desenhando para uma semifinal entre Brasil e Argentina. Sim. E para chinela cantar de uma forma muito violenta do outro lado ali. Um França e Inglaterra nas quartas de final da Copa ia ser bem intrigante, assim, para dizer o mínimo. Os 4 europeus ali, os 4 principais europeus daquele lado. Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Um abraço para a Alemanha, né? Se fudeu. Até semana que vem, então, Brinjal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Obrigado por ouvir aí. Até semana que vem. Sigam nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast. Tamo junto.